Me guarde, me governe. Eu quero começar pedindo desculpas, se acaso eu tiver que parar para dar uma tossida, porque este tempo louco de São Paulo, na verdade, que num dia está 40 graus e no mesmo dia está 10 graus, aí a sinusite ataca e aí não tem quem aguente, né? Não tem saúde boa que aguente. Mas enfim, vamos lá. Vamos meditar este texto de hoje do Evangelho. Primeiro eu quero fazer uma pergunta a todos aqui presentes. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão, quero ver quem quer ser discípulo de Jesus. Ai, que maravilha. Ah, que maravilha. Você tem coragem de dizer assim, eu quero ser discípulo de Jesus? Tem ou não tem? Vai, então diga, quero escutar se você tem coragem ou não. Vai. Olha, tem gente que ficou com a boca fechada, hein? Bem, hoje o Senhor está falando diretamente para aqueles que querem ser seus discípulos. Ser discípulo é difícil. Se você quer mesmo, eu vou dividir em duas partes aqui. Vai ter uma hora que eu vou falar, ó, esse daqui é para quem não quer ser discípulo, esse daqui já pode ir embora, tá certo? Depois eu vou continuar. Para quem quer ser discípulo, é mais difícil. Vamos lá. Se a gente pegar a liturgia, se vocês perceberem, né? Nós estamos trabalhando exatamente numa linha condutora de domingo a domingo. Estamos trabalhando sobre o desapego. Nós temos falado sobre o desapego faz um tempo já. Hoje, de forma mais incisiva, de forma mais clara, de forma mais radical, o Senhor nos diz: se não se renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Em primeiro lugar, tal como os 10 mandamentos, nós temos aqui um outro mandamento dado por nosso Senhor. Ou se renuncia a tudo que tem, ou não é discípulo. É um mandamento, é uma condição. É uma condição. Quer ter Jesus, quer entrar no céu, é necessário uma palavrinha chamada renunciar. Vamos então falar desta renúncia tão necessária para se chegar ao céu. São Lucas ele começa da seguinte forma: grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, se não desapega seu pai, sua mãe, seus irmãos, etc., não pode ser meu discípulo. Em primeiro lugar, sabemos aqui que ele está sendo seguido, ele estava envolto de uma grande multidão. E que, pensando bem, se nós olharmos para Jesus, ele poderia ficar preocupado, né? Porque dizer o que ele diz, ele não está muito preocupado em perder seguidores. Não faz o tipo de Jesus pensar no seu próprio status, na sua própria fama. Ele faz o inverso. A pregação dele é mais dura ainda. Por quê? Porque ele quer separar de verdade quem é discípulo de quem está no meio da multidão. Como assim? Se pensarmos bem, é assim até nos dias de hoje. A gente levantou a mão aqui agora. Quem quer ser discípulo? Todo mundo levantou a mão. Nós já meditamos isso, né? Sobre o que é ser discípulo. Ser discípulo foi naquele evangelho de Marta e Maria, onde nós descobrimos que ser discípulo não é outra coisa senão estar nos pés do mestre, disposto a aprender, disposto a abraçar a causa do mestre. É sentar-se aos seus pés, ouvi-lo, conhecê-lo, entendê-lo, amá-lo e segui-lo. Na igreja, tem muita gente que não faz esta experiência profunda do discipulado. Segue a Cristo, mas no meio da multidão. Porque existem duas formas de seguir a Cristo. Ou você segue a Cristo mais profundamente, ou você segue a Cristo com a galera. O que é seguir a Cristo com a galera? Com a multidão. A multidão está em volta de Cristo.
vai nas santas missas de domingo, tem um evento católico ou outro por aí, aí vai num show, vai numa feira vocacional, mas não está a fim de aprender. Vai pulando de galho em galho, vai. Ai, tem uma missa de cura ali, tem uma missa outra lá. Vai pulando de galho em galho, mas nunca se aprofunda. Tem gente que vem, escuta o evangelho, comunga, participa e vai embora. E aqui, entendam uma coisa, eu não estou falando de pessoas que são grandes pecadores, não é isso. Não estou falando de grandes pecados, não. Eu estou falando de pessoas que não aprofundam. Por quê? Porque querem uma vida mais tranquila. Eles não querem uma vida de experiência, mas uma experiência mais superficial. E não deixam o Senhor realizar uma obra completa. Se você não quer ser discípulo, assumir uma responsabilidade com o Evangelho, viver uma radicalidade evangélica, então a explicação foi para você até aqui. Agora, daqui por diante, é só para quem quer ser discípulo. Se você quer ser discípulo, então continua aqui. Agora. Ele continua, né? Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra aqui em questão é a palavra desapego. Só que no grego, se a gente observar aquilo que Jesus está dizendo no grego, a palavra é uma palavra chamada miseu. O que significa isso? Ela tem um sentido muito mais forte. É a mesma palavra que nós usamos para explicar, é o mesmo radical que nós usamos para explicar a palavra misoginia. O que é misoginia? Ódio contra mulher. Ou então misantropia, que é ódio contra a humanidade. Ou então outras palavras um pouco menos comuns, assim, como misoteísmo, que é ódio contra Deus, misofonia, que é aversão a barulho. Ou seja, a palavra utilizada aqui por Nosso Senhor não é desapego. Traduzida para nós como desapego, que não desapegar. Mas a palavra real que Jesus utiliza aqui é mais forte do que isso. Ele está dizendo assim, quem não odiar seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida. Quem não odiar, ele está falando de ódio. Como assim, padre? Nosso Senhor está pedindo para eu odiar, mas Ele não disse que a gente tem que amar até os nossos inimigos? Calma lá que eu vou te explicar agora. O texto grego, ele sugere algo mais radical. Não basta ser desapegado, mas é necessário estar disposto a considerar os laços mais sagrados, família, a própria vida, como nada em comparação ao amor de Cristo. Não significa que é um ódio moral, mas uma preferência absoluta. Amar a Cristo de tal maneira que todos os outros amores fiquem como ódio em comparação com o amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ele se utiliza desta forma exagerada. Existe uma figura de linguagem semítica dos rabinos, né? Eles tinham o costume de exagerar um pouco, para quê? Para dar a entender, para mostrar a importância. Então, é uma figura de linguagem que ele utiliza aqui, é uma hipérbole semítica. É um exagero intencional de Jesus para causar um impacto e deixar claro a prioridade absoluta daquela verdade. Então ele diz, é necessário odiar o pai, a mãe, até a própria vida, se você quiser ser meu discípulo. Nós escutamos a mesma coisa, este mesmo exagero, por exemplo, em São Mateus, no Sermão da Montanha, quando Jesus
ele utiliza essa mesma figura de linguagem. Ele diz assim: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É para você arrancar o olho? Não, mas todo mundo entendeu, mesmo de forma exagerada, todo mundo entendeu o que é preciso. Se teu membro te leva a pecar, corta-o fora. É exagerado, mas é para a gente entender a importância daquilo que ele está querendo dizer. Ah, padre, mas ainda é muito radical para mim. Mas é muito engraçado, né? Porque quando se trata de uma vida em sociedade, aquilo que você tem na sua vida, nós fazemos isso com muita naturalidade. Por exemplo, você vai fazer a faculdade. Impreterivelmente, você vai ter que deixar muitas coisas da sua vida, você vai ter que preferir os seus estudos do que outras coisas na sua vida. Vai acontecer isso, porque senão você não termina. A mesma coisa com relação ao seu trabalho. Vou mudar de emprego, vou arranjar um emprego. Você vai ter que fazer uma mudança de vida. São escolhas que você faz durante a vida. Na verdade, hoje em dia, as pessoas deixam por muito pouco mesmo, deixam a sua vida. Quanta gente que entra em relacionamentos malucos, entra em amizades sem fundamento nenhum e fazem a escolha de deixar tudo por nada. Se pelas escolhas que fazemos na vida nós somos capazes de escolher, por que a escolha por nosso Senhor não pode nos apartar daquilo que é meramente terreno? Por que a escolha em seguir Jesus Cristo não pode nos fazer dedicar mais, nos colocar a causa de Jesus Cristo como a coisa mais importante, como prioridade absoluta? É porque, na maioria das vezes, nós somos muito mal acostumados. Nós somos acostumados com uma coisa chamada bem-estar de forma sensorial, os sentidos. Nosso Senhor, ele diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. O que Nosso Senhor está dizendo aqui para nós? É que se você quer ser discípulo de verdade, você vai ter que tomar algumas atitudes que vão desagradar, vão te desagradar, que muitos não concordarão, vai ter que fazer as suas escolhas, às vezes é ir de encontro à sua própria família, ao seu bem-estar sensorial, mas no fim, você vai ser o meu discípulo. O que é mais importante? Ser meu discípulo ou seu bem-estar? A questão aqui é profunda. O que o Senhor está tentando dizer para você é isso. O que é mais importante para você? A sua vida ou ser meu discípulo? Até onde eu sou mais importante mesmo? Até onde Cristo é mais importante mesmo? E ele promete para nós. A recompensa é na vida eterna, não é nesta vida terrena. Imagine, Jesus aparece aqui para nós agora. Imagine, você vai fazer uma entrevista de emprego e o seu entrevistador é Jesus Cristo. Veja que legal. Ele senta na sua frente, ele começa a dizer assim: olha, eu vou te aprovar, me parece que isso é muito bom. É uma entrevista de emprego para você ser discípulo de Cristo. Você tem aqui, eu estou vendo aqui, você tem todas as qualidades, hein? Olha, você vai entrar aqui para ser meu discípulo, você vai ser feliz. Aqui é o lugar onde você vai ser feliz. Não vai ser agora não, mas vai ser muito feliz. Você vai provar de uma grande felicidade, porém, você, nessa grande felicidade que não vai passar, é uma felicidade eterna, hein? Pode entrar aqui para o meu discipulado que você vai demorar um pouco, mas você vai chegar nessa felicidade. Porém, agora, nesse exato momento, você vai ter que estar fazendo algumas escolhas na sua vida. Vai ter que deixar algumas amizades, vai ter que viver algumas verdades. Muito provavelmente você não vai ser muito bem quisto. Você aceita ser meu discípulo? Qual que é a resposta que você vai dar ao nosso Senhor? Porque para ser discípulo de nosso Senhor, você tem que ser capaz de ir até as últimas consequências. É isso que ele está nos dizendo. Então ele nos dá
duas parábolas. A primeira parábola que ele nos dá é de alguém que quer construir uma torre, quer entrar no empreendimento, só que ele entra no empreendimento, ele não calcula os gastos para ver se ele tem o suficiente para terminar. E Nosso Senhor, ele diz, esse homem é louco. Por quê? Porque ele vai deixar a obra inacabada. O que ele quer dizer aqui para nós? Ele está dizendo assim, ó, meu filho, minha filha, você acha que ser discípulo é brincadeira? Não é só questão de nome, não é ser cristão de nome, não. Se você entra querendo vida com Deus e não está disposto a saber que vai ter perdas, olha, é o mesmo que este homem louco que entrou no empreendimento e deixou tudo pela metade. E eu ainda vou mais além aqui. Este homem que não foi capaz de acabar a sua obra na vida espiritual é o mesmo que uma pessoa que se torna morna na sua fé. Tem uma vida sem profundidade. Morna. Entrou na igreja, se converteu, só que não se aprofundou e ficou assim, comum, com uma fé comum, como a de todo mundo. E nós não nascemos para ter uma fé comum, nós nascemos para ser discípulos. Você nasceu para ser discípulo. Depois ele dá a segunda parábola, aqui no mesmo contexto, de um rei que vai para uma guerra, mas antes de ir para a guerra, o que ele faz? Ele se senta, porque ele é esperto, ele se senta e examina o tamanho do seu exército. Ele vê se ele tem 10.000 homens e vê se com esses 10.000 homens ele consegue enfrentar uma batalha de um exército inimigo com 20.000, que é muito mais forte que ele. E se ele não tem condições, o que ele faz? Ele negocia a paz. O que Nosso Senhor está nos dizendo aqui? Olha, se você quer ser o meu discípulo, amigo, saiba de uma coisa, que você vai lutar contra os seus pecados, contra os pecados dos outros, contra os seus inimigos, até às vezes contra os amigos. Muitos se farão inimigos por conta da sua fé, porque não concordam com a sua vida em Deus, até mesmo a sua família. E mais ainda, não se esqueça de que você está lutando contra o diabo. Você quer ser discípulo? Você tem que estar armado. Vê a arma que você tem, vê se você consegue enfrentar. Senão a sua tendência, se você entra desarmado, a sua tendência é se apegar mais às pessoas, a sua tendência é se frustrar mais com as situações que a vida te propõe. Você quer ser meu discípulo? Olha para as suas armas. O que você conhece? Quais são as armas, que nós temos aqui para ser discípulo? Conhecimento da Sagrada Escritura. O que você conhece da Sagrada Escritura? Doutrina, oração, conhecimento de Deus. Se você entra para amar a Deus e não está disposto a preferir Deus a todas as outras coisas, a sua família não vai se converter, os seus filhos não mudarão de vida, não vai adiantar muita coisa, nada. Por quê? Porque você ainda não se converteu, porque você ainda não pegou nas armas corretas. Por isso, esta é a pergunta que precisa nos envolver neste dia. O que você está disposto a fazer para ser discípulo de nosso Senhor? Até onde você quer ir para saber se você está disposto a ser discípulo do Senhor? A escolha é sua. Você pode escolher entre ter uma vida da multidão, uma vida comum a todos, uma vida que relativiza tudo, uma vida permissiva, uma vida igual a de todo mundo, sem muita preocupação, sem muita complicação, sem muita radicalidade. Você pode escolher, mas não vai ser discípulo. E no final, só entra no céu quem é discípulo. A realidade é essa. Isto é, tem que dar preferência para Deus. Te pergunto, não precisa levantar a mão não. Você quer ser discípulo de Jesus?
Peça graça ao nosso Senhor. Eu sei que não é fácil, mas peça a graça. Temos que contar com a graça. Mira no final da vida. Mira lá no fundo, lá no final. Aonde nós vamos chegar? Nós vamos ser felizes com Deus. A vida eterna é muito melhor do que isso que nós vivemos aqui. A vida com Deus é muito melhor. Isso daqui, não é nada perto daquilo que nos espera. Vale a pena todo esse desgaste, vale a pena todo o suor, vale a pena toda a vida doada, vale a pena desapegar-se de todos e de todos, vale a pena dar preferência a nosso Senhor Jesus Cristo em relação a todas as outras coisas neste mundo, porque é isso que nos leva para o céu. Peça auxílio à Santíssima Virgem Maria. Se ainda te falta algo para desapegar-se, vá lá, se coloque na fila da confissão, peça ao Senhor a graça, peça insistentemente: eu quero ser discípulo, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ser um discípulo teu, quero entrar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,